Boa noite, irmãos. Paz de Jesus. Queria compartilhar com vocês hoje à noite, antes desse momento de oração, um texto tão lindo e tão bonito e muito citado, que é o Salmo 23, mas eu queria compartilhar apenas 2 versículos com vocês. Versículo 1 do capítulo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui o pastor Davi, fazendo essa analogia a Deus como seu pastor. Davi, mais do que ninguém, ele conhecia com propriedade o que era ser um bom pastor, porque deveras Davi era um bom pastor. Davi era aquele pastor que levava suas ovelhas para os bons pastos, para os pastos verdejantes. Ele era aquele pastor que levava as suas ovelhas às águas tranquilas. Ele era aquele pastor que cuidava das ovelhas e as protegia do leão, do urso e dos animais ferozes. A imagem de Deus como um pastor, ela é inesgotavelmente rica. O pastor permanece com seu rebanho. Em Isaías, capítulo 40, versículo 11, olha só, diz assim: como um pastor, ele cuida do rebanho, com o braço ajuda os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidados as ovelhas que amamentam sua cria. Isso o profeta Isaías se referindo a Deus como pastor da nação de Israel. Deus, ele é esse bom pastor, e Davi reconhecia isso. Deus, ele é esse bom pastor que cuida das ovelhas, as levando ao alimento, ao suprimento das suas necessidades mais básicas, como o alimento, como a água e como a proteção diante das dificuldades. E aqui vem esse ponto no versículo 4. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que seria esse vale da sombra da morte? Seria o risco do lobo? Seria o risco do leão? Seria o risco do urso? Seria as dificuldades difíceis? Para nós, talvez esse momento em que vivamos agora, seja esse o vale da sombra da morte para algumas pessoas que estão cheias de ansiedades, cheias de medo, cheias de preocupações. É nesse momento que nós devemos olhar ao nosso Deus como esse pastor. Aliás, no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus ele se apresenta como o bom pastor. Quem sabe aqui, com certeza, já cumprindo com a profecia lá de Ezequiel 34, quando o profeta Ezequiel 34, falando à nação de Israel, primeiro ele condena os maus pastores que não estavam cuidando das ovelhas, pelo contrário, haviam se aproveitado das ovelhas, se beneficiado das ovelhas e abandonado as ovelhas. E aí, por meio do profeta, Deus promete que ele mesmo viria a pastorear as ovelhas, a partir do versículo 15, que ele viria pastorear, e ele faz isso através de Jesus. Então, irmãos, quando nós estamos em tremenda dificuldade, o vale da sombra da morte, nós precisamos crer de que Ele está conosco. Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E esse bom pastor apresentado em João capítulo 10, ele vai dizer lá em Mateus 28, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que esse momento em que nós estamos passando de dificuldade, onde não há cura através de medicamento, onde não há médico que possam estar nos tratando, onde possivelmente não há dinheiro que possa comprar essas coisas, não há uma instabilidade, nós possamos recorrer ao Supremo Pastor. O Senhor é o meu pastor. Que hoje à noite, irmãos, logo mais às 23 horas, nós vamos estar mais uma vez, a última oração dessa corrente de oração nesse dia,
mais uma vez nós vamos estar na presença desse Deus. Que possamos ir até Ele, com essa certeza de que Ele é o nosso bom pastor. Ele é aquele que pode cuidar de nós. Ele é aquele que nos alimenta, Ele é aquele que nos dá água, é aquele que nos protege de todos os males. Eu convido você, se coloque na presença de Deus nesse momento, intercedendo pela sua vida, pelas suas necessidades e por a necessidade de tantas outras pessoas que precisam encontrar em Deus esse bom pastor. Por favor, daqui a alguns minutos, junte-se a nós nessa corrente de oração. Que eu e você, que nós possamos estar à presença desse bom pastor, buscando a Ele, buscando nele esse cuidado que nós estamos precisando. Que o Senhor nos abençoe. Boa noite a todos. E daqui a pouco, logo mais às 23 horas, eu estarei convidando através do grupo todos a um momento de oração junto comigo. Deus nos abençoe. Boa noite a todos.